por uma página, né, no Facebook, facebook.com, Puro e Simples Evangelho. Sempre que alguém quiser assistir depois, fica disponível nessa página, facebook.com, Puro e Simples Evangelho. Eu queria falar hoje com vocês a respeito de ansiedade e quais são as orientações objetivas e práticas do Evangelho para tratar da ansiedade. Por que eu me refiro a orientações objetivas? Porque nós todos ouvimos falar sobre tratar a ansiedade com confiança em Deus. Confie que Deus está dirigindo a sua vida, e sem dúvida, esta é uma maneira de tratar a ansiedade, depositar a sua confiança em Deus. Contudo, será que não existem orientações objetivas de coisas que você e eu podemos fazer, tanto para evitarmos a ansiedade antes que ela chegue, como também para tratarmos da ansiedade quando ela chegar? Parece-me que nós todos somos alvo, vítimas da ansiedade, de uma forma ou de outra, em um nível ou outro. Nós somos afetados pela preocupação, pela ansiedade, pelo temor, pela dúvida a respeito de coisas que estejam acontecendo em nossa vida que nos trazem insegurança, ou a respeito de coisas que tenham a ver com o futuro, que a gente não sabe o que é que será. Muito bem, essa é a proposta hoje aqui. O que é que você pode fazer de forma objetiva para tratar a ansiedade conforme o ensino do Evangelho? E o que nós vamos observar é que o ensino do Evangelho vai na contramão daquilo que normalmente nós fazemos, vai na contramão daquilo que nós praticamos na nossa vida, e por isso nós acumulamos ansiedade em nossa vida. E a proposta do Evangelho é de uma transformação, de uma mudança radical, mas totalmente capaz de nos livrar da ansiedade. Por isso muitas vezes eu falo que algumas instruções do Evangelho para a nossa vida moderna, diante de tudo aquilo que a gente tem experimentado, valem ouro, e que só o fato de saber que isso pode nos libertar de ansiedades deveria atrair toda a nossa, não apenas atenção, mas disposição, acima de tudo, para praticarmos o Evangelho a fim de tratarmos a ansiedade. Eu espero hoje à noite que nós que estamos aqui saiamos daqui dispostos, decididos de uma vez por todas a matar a ansiedade em nossa vida. Olha só o que Jesus fala. Ele diz assim, Mateus capítulo 6, verso 25: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não se preocupem. Fácil de dizer, difícil de praticar. Quem é que já não leu esse versículo inúmeras vezes? Quem é que não sabe que Jesus ensinou isso? Não se preocupe com a sua vida, não se preocupe com o que você vai comer, nem com o que você vai vestir, não se preocupem com a vida. Contudo, a realidade é que nós continuamos nos preocupando com a vida. A realidade é que, embora a gente saiba esse verso de cor e salteado, a gente saiba do que Jesus tenha dito a esse respeito, o que normalmente acontece conosco é nos preocuparmos. E a ansiedade nos leva a tomar decisões equivocadas, porque ficamos ansiosos, e então tomamos decisões baseadas em nossa ansiedade. Essa ansiedade nos leva a tomar decisões erradas, e a decisão errada nos traz mais ansiedade, e é uma ansiedade acumulando novas
ansiedades, uma preocupação acumulando novas preocupações, e nós vamos apenas entulhando a nossa vida com ansiedades e preocupações, enquanto Jesus fala: não se preocupem. E por que é que nós não conseguimos não nos preocupar? É porque a gente não presta atenção ao que Jesus ensinou. Talvez a maioria de nós aqui ouviu a leitura desse texto e talvez não tenha prestado atenção numa das palavras mais importantes desse texto. A palavra mais importante não é o que tem a ver com preocupação, nem vida. É, portanto. É assim que esse versículo começa. Ele começa com: portanto, eu lhes digo. A gente não lê isso, a gente não presta atenção nisso, isso não nos diz nada. A gente lê, portanto eu lhes digo, a gente mata essa parte, a gente pula essa parte, porque a gente só se interessa com o que ele vai dizer. E o que é que ele vai dizer? Não se preocupem com a sua vida. Contudo, esse não se preocupem com a sua vida é a conclusão lógica, imediata daquilo que ele estava dizendo antes. Por isso que ele começa com portanto. Ele vem dizendo um monte de coisas. Jesus vem ensinando muitas coisas. Depois que ele ensina tudo isso que ele ensinou, ele diz assim: agora ouçam aqui, por causa de tudo isso que eu disse a vocês. É isso que significa esse portanto. Portanto, sendo assim, por causa do que eu estou ensinando a vocês até agora, não se preocupem com a vida. Ora, se nós quisermos saber o que é necessário fazermos de forma objetiva, para que nós não vivamos preocupados com a nossa vida, precisamos prestar atenção e praticar o que ele estava dizendo antes. Aí nós vamos estar preparados para não nos preocuparmos. Portanto, disse Jesus. E o que é que ele estava dizendo antes? Se você olhar imediatamente antes, ele está falando para nós não ajuntarmos tesouro na terra, mas sim nos céus. Você já parou para pensar que a maioria das nossas preocupações tem a ver com as coisas materiais? A maioria das nossas preocupações tem a ver com coisas dessa terra, com coisas que vão ficar aqui, com coisas que vão acabar aqui, e a gente se preocupa com essas coisas, enquanto Jesus fala: não se preocupem com tesouros nessa terra, ajuntem tesouros no céu, porque lá no céu, os tesouros espirituais, os tesouros celestiais, lá não tem ladrão para roubar, ninguém vai tirar de você. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Ora, pare e pense se não é exatamente o que nos preocupa em nossa vida. As nossas preocupações não têm a ver com nada que é essencial à nossa existência. As nossas preocupações têm a ver com coisas que são passageiras. A nossa preocupação, a nossa ansiedade tem a ver com coisas que vão começar agora, mas que daqui a algum tempo já terá acabado. Não se preocupem com nada. Agora, se o seu coração está nos tesouros dessa terra, ok, você quer colocar o coração nas coisas da terra? Ok, então, meu amigo, você é um candidato à ansiedade. Um grande candidato à ansiedade. Você está colocando o seu coração em quê? Porque se o seu coração estiver naquilo que não é do espírito, da alma, da essência do ser, as preocupações vão bater na tua porta todo santo dia. A ansiedade será tua companheira e tua amiga. Mas não é só disso que Jesus fala. Nos versos anteriores, Jesus vai nos falar a respeito do jejum. Ele fala para nós jejuarmos. Para nós jejuarmos e que esse jejum seja uma entrega da
obedecer a Deus, de você tranquilizar o seu coração e se abster do alimento essencial à sua sobrevivência, para que você se consagre a Ele, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, para buscar dEle as respostas para a sua vida, para a sua existência. Nós não queremos preocupação. Mas a gente não jejua também. E aí nós somos candidatos à preocupação. Pode ser que talvez, por causa da preocupação, da ansiedade, ansiosamente alguém jejue, mas não faz do jejum uma prática, de uma oportunidade de estar tratando do seu interior no silêncio diante de Deus, sem exposição a outro, porque Jesus diz: quando você jejuar, jejue para Deus e não para o próximo. Você não jejua para que o outro saiba que você está jejuando, você jejua para Deus, para que o Senhor que te vê em secreto receba o teu jejum. Ora, aquele que vive na prática da intimidade com Deus, cuidando da alma, jejuando, abdicando de coisas terrenas, abdicando do corpo, da vida humana, com as suas necessidades básicas, para então consagrar-se em oração e jejum, e não coloca o coração nas coisas dessa terra, qual vai ser a ansiedade e preocupação que vai se bater sobre essa pessoa? Portanto, disse Jesus, não se preocupem. É a conclusão normal, natural de quem viver assim. Mas nós não queremos a ansiedade nem a preocupação. Mas pouco gastamos tempo com jejum. Mas Jesus fala mais ainda anteriormente. Ele está falando para nós todos aqui a respeito da oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar para serem vistos. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai que te vê em secreto. Isso é anterior à preocupação. Isso é o preparo para que você possa viver diante das lutas, das dificuldades da vida, você viver com as coisas que têm a ver com o seu espírito, com o fortalecimento daquilo que vai fazer com que você tenha uma vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e a oração é o caminho da intimidade. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu pai que te vê em secreto. Não é a oração tão somente para se livrar de problemas, não é a oração porque o problema bateu a sua porta, então você corre para orar. Não, é a oração que se dá tão somente pela gratidão, pela comunhão, pela intimidade, pelo prazer. E Jesus, quando fala da oração, Ele nos ensina a orar o Pai Nosso. E no Pai Nosso, dentre tantas outras coisas, Ele fala sobre buscar a vontade de Deus, que a tua vontade seja feita no céu e na terra. Ele fala sobre perdoarmos, e Jesus conclui essa orientação dizendo: se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai Celestial vos perdoará. Qual é a pessoa que, perdoando a todos aqueles que lhe fizerem mal, guardará ansiedade na vida, guardará preocupação, sendo que todos já estão perdoados? E Jesus Cristo vai nos ensinando nesse Sermão da Montanha inúmeras outras coisas, como amar o inimigo, andar com aquele que te obriga a andar 1,5 km, andar 3 km, não resistir ao perverso em hipótese alguma, orar por aqueles que te fazem mal, que te perseguem, cuidar do teu coração, não achar que as coisas ruins são só aquelas que são praticadas, mas aquelas que são também guardadas, alinhadas, alimentadas no coração, na motivação, também lhe fazem mal. Cuida do teu coração. Ora, quem faz tudo isso? Qual é o caminho que existe para essa pessoa
ter ansiedade? Então chega aqui no capítulo 6, versículo 25, Jesus, depois de falar tudo isso, ele diz: sendo assim, por causa de tudo isso que eu estou dizendo, em sequência natural de tudo isso, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Não, claro que não. A comida é mais importante. Não, claro que não. A roupa é mais importante, porque é assim que nós praticamos. Aquilo que eu posso construir, aquilo que eu posso conquistar, é mais importante do que ter o privilégio de respirar. Não é a vida muito mais importante do que qualquer coisa que você possa possuir nessa terra? Aí a gente corre atrás do mundo e não consegue abraçar e se alegrar com quem está do meu lado. A vida é mais importante, as pessoas são mais importantes, a existência é mais importante. Portanto, não há nada que você possa comprar, não há roupa que lhe possa vestir, não há beleza com a qual você possa se apresentar, não há bens que possam te proteger, mansões nas quais você possa habitar, dinheiro que você possa ganhar, que seja mais importante que o sorriso, que o abraço, que o acolhimento do seu filho. Contudo, nós não nos alegramos com eles, porque eles não são importantes. O importante é a minha dor de cabeça com a conta a pagar, que me faz esquecer do filho que acorda ao meu lado todos os dias, com a esposa e o marido que estão ao meu lado todos os dias. Eu não tenho alegria para dar a eles, no prazer, na satisfação de saber que ele e ela é muito mais importante do que qualquer coisa que eu possa perder nessa vida. Eu tenho o maior de todos os tesouros do meu lado. O que é que seja mais valioso do que os meus filhos? Não há nada. Aí eu me deixo ocupar com todas as preocupações da vida e perco o privilégio, o prazer, a satisfação, a realização de um grande sonho, de ter o sorriso do meu filho que está ali só aguardando o meu abraço, e aquilo não me alegra. Aí a gente não entende por que a gente vive rodeado de preocupação, porque a solução para a preocupação está em valorizar a vida. Quando você e eu começarmos a valorizar a vida, talvez a gente comece a perceber as soluções para os nossos problemas. Mas enquanto nós nos ocuparmos com os nossos problemas, dificilmente nós conseguiremos enxergar a saída para eles. Nessas passagens anteriores, Jesus fala sobre ajudar os necessitados. Ajude os necessitados. Ora, quem ajuda o necessitado, valoriza a vida. E quem valoriza a vida, quem se interessa pela necessidade do outro, quem se importa que a vida é muito mais importante do que qualquer coisa que se possa conquistar nela, e se alegra com a vida do outro, e se importa com a vida do outro, e se envolve com a vida do outro, as preocupações da sua própria vida encontrarão o seu lugar, para que não lhe atormentem. Recentemente no encontro da Asa Norte eu falei sobre isso, sobre nós estarmos procurando respostas para a nossa vida. Estamos procurando de Deus uma solução, as portas estão fechadas, e a gente está pedindo a Deus que abra uma porta, mas a gente está vendo uma porta, e a gente quer que Ele abra a porta, e se Ele não abre a porta, a gente esmurra a porta, a gente tenta arrombar a porta, e talvez a única coisa que Deus esteja dizendo para nós é, para essa porta aberta, a única coisa a fazer é abraçar todo mundo que está dentro da sala. Mas a gente continua tentando arrombar a porta e não percebe que tem um monte de gente dentro da sala.
a gente continua orando para Deus abrir a porta, e Deus só está dizendo: dá para você ajudar os necessitados que estão dentro da sala, que aí eu abro a porta? Ou dá para você sorrir, se alegrar, se satisfazer, ficar feliz com a vida que está aí em você? Dá para você se alegrar com a vida? A porta vai se abrir a hora que você se alegrar com a vida. E às vezes não vai ser aquela porta que você achava que deveria ser aberta. Outra, muito melhor, será aberta. Mas o que é que a gente faz? O que é que a gente faz? A gente esmurra a porta, a gente arromba a porta. E Deus diz: legal, manda ver, siga, vai em paz. É essa porta mesmo que tu está querendo? E você sabe qual é o resultado. O resultado é mais preocupação, o resultado é mais frustração, o resultado é mais dor, o resultado é mais ansiedade, porque nós não aprendemos que as pessoas são muito mais importantes, e a gente não se alegra com as pessoas, a gente prefere alimentar a dor das nossas frustrações, do que simplesmente entender que Deus nos deu o presente, pessoas à nossa volta, amigos à nossa volta, familiares à nossa volta, esposo, esposa, irmãos, sobrinhos, netos, pessoas à nossa volta, a vida à nossa volta, mas a gente não enxerga. Mas Jesus continua falando mais, e se o meu óculos estiver por aqui, eu consigo ler, se não, não. Ele diz o seguinte: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Jesus nos convida a olhar as aves do céu e os lírios do campo, a olharmos a natureza e aprendermos com ela. Mas nós nos contentamos com o alimento diário que Deus dá ao pássaro? Nós nos contentamos com a roupa que Deus dá ao lírio, que hoje nasce e amanhã já está, no final do dia já está murcho? Será que nós não aprendemos com a natureza? A natureza é lenta, ela segue o seu ciclo ininterruptamente. O sol nasce todo dia, a lua nasce todo dia, todos os dias eles nascem e se põem. As estações seguem seu ritmo natural, e a gente acha que tudo é para ontem. É mesmo? Não pode ser para daqui a um mês? Não pode ser para daqui a um ano? Quantos anos você vai viver? 80? 90 anos? E tu está vivendo preocupado? Cara, você tem 40, 50 anos pela frente. Não dá para descansar? Não dá para relaxar? Não dá para esperar? Tem mesmo que ser para hoje? Não dá para seguirmos o ritmo natural da nossa existência, sabendo que há muita água para correr por baixo dessa ponte, que há muita coisa para acontecer, e tantas outras já aconteceram, e que tantas outras que já aconteceram nos trouxe até aqui, e que portanto, se nós valorizarmos a vida e as pessoas à nossa volta, e nos alegrarmos com tudo que é vida, a nossa vida será maravilhosa. E nós temos muito tempo pela frente, mas a gente se perde num monte de coisas, numa correria infindável, numa correria estressante, estafante,
O tempo passa, o ano passa, e mais um ano passa, e mais um ano passa, e você para e pensa, o que foi que eu fiz e eu construí durante esse ano? Você tem 30 anos, você olha para trás, o que é que você fez? O tempo passa e você nem percebe, e você está correndo atrás do vento. Correndo atrás do vento, e não há nada que mais traga ansiedade do que correr atrás do vento, do que concluir um ano inteiro e falar, eu não realizei nada. O problema é se você tiver achado que realizou muito, fez negócios, ganhou dinheiro, terminou uma faculdade, passou no concurso, e tudo isso é tudo o que você fez. Melhor seria se a gente chegasse ao final de um ciclo de vida e dissesse, eu me tornei uma pessoa melhor. Puxa, como esse ano foi maravilhoso, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu fui mais amoroso esse ano eu consegui não ser grosseiro com ninguém. Esse ano eu fui honesto, esse ano eu fui um bom pai, esse ano eu dediquei os melhores momentos da minha vida aos meus filhos. Esse ano eu tive tempo de qualidade com eles. Esse ano eu não me dediquei só a negócios, dores, problemas, dificuldades. Eu me dediquei àquilo que é vida. Esse ano eu ajudei gente. Esse ano muita gente foi tocada pela minha vida, foi abençoada pela minha vida. Aí você olha e fala, minha conta está vazia. Está tudo bem. Está tudo bem, quando a vida está boa. Agora, meu amigo, não adianta nada uma conta puta, cheia de ansiedade e com destruição da existência. A vida vale muito mais do que qualquer dinheiro. Portanto, olhemos para a natureza. A árvore está ali, dá o seu fruto, entra ano, sai ano. Eu vivo e morro, meu filho nasce e morre, meu neto nasce e morre, meus bisnetos nascem e morrem. A árvore continua ali, alimentada pela terra, pelo sol, pela chuva. E a gente não acredita que Deus pode fazer isso por nós. Vocês não valem muito mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo. Eles nascem e são cuidados por Deus, e vocês valem muito mais do que eles. Olha a história de Abraão. Abraão, Deus lhe fez uma promessa, e uma das promessas era, você terá um filho. Ela foi cumprida 25 anos depois. 25 anos. Você esperaria por 25 anos ou você morreria de ansiedade? Abraão esperou 25 anos. Mas Deus fez uma outra promessa a Abraão, e essa outra promessa se cumpriu. Você sabe em quantos anos? 400 anos depois. Como que é? 400? Você e eu já teríamos descrido da promessa há muito tempo. Você e eu já teríamos abandonado esse Deus que faz uma promessa que não cumpre. Mas nós nos esquecemos que a grande realidade da vida de Abraão não era a promessa, era a voz. Não era a promessa, era a presença de Deus que fez a promessa. Por isso que esse texto Jesus fala: não valem vocês muito mais do que as aves do céu, do que os lírios do campo? Meu Pai sabe de tudo que vocês têm necessidade. Contudo eu lhes digo, nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Abraão tinha esta fé. Não importa se a promessa do filho vai acontecer daqui a 25 anos,
eu continuo caminhando com aquele que fez a promessa. Não importa se a promessa da terra não se realizar na minha vida, eu continuo caminhando com aquele que fez a promessa, porque aquele que fez a promessa é fiel. Então ele crê em quem fez a promessa, e ele sabe que a promessa vai se cumprir, nem que se cumpra na vida do filho, nem que se cumpra na vida do neto, do bisneto, mas a promessa será cumprida. E ele não baseia a sua vida na promessa, ele baseia a vida em quem fez a promessa. E esse talvez seja o nosso grande problema, porque o nosso olhar está colocado nas coisas dessa terra. Então a promessa é dessa terra, você terá um filho. A promessa é dessa terra, você terá toda essa terra. A promessa é dessa terra. Agora, quem fez a promessa é superior a tudo que se possa conquistar como promessa. É por isso que vem, onde é que está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Qual era o tesouro de Abraão? O tesouro de Abraão era a terra? Conquistar toda essa terra? Toda essa terra será tua. Legal. Para quem tem o Deus como parceiro, por que precisa de terra? Valeu, Senhor, obrigado aí pela terra. E daí? O que é que você está buscando de Deus? Promessas? O que você está buscando em Deus? Parceria para resolver os problemas do seu trabalho? Você está buscando parceria de Deus para você ter sucesso nos seus negócios? Pior do que isso, às vezes nós buscamos a parceria de Deus nos nossos erros. A gente toma um monte de decisão errada e depois fala: Senhor Deus, pelo amor de Deus, me ajude. Senhor Deus, pelo amor de Deus, me ajude. Aí Deus vai falar: você fez esse monte de porcaria, esse monte de decisão errada, e aí agora? Beleza, eu estou com você, mas tu vai ter que sofrer as consequências das suas tolices. Se você tem a fé de Abraão, que olha o invisível, e é isso que o escritor aos Hebreus fala de Abraão, ele confiava na promessa de uma terra que não é dessa terra, porque ele olhava uma pátria superior, uma pátria celestial. Por isso, ele não se importava com essa terra que lhe seria dada. Ora, quem tem essa visão e erra, assume as consequências do erro e não tenta fazer Deus parceiro do erro. Não tenta fazer com que Deus resolva o erro, para que você não sofra as consequências, a punição do seu erro. Ora, o que é que nos traz mais ansiedade se não são nossas decisões erradas? Decisão errada em cima de decisão errada, e mais outra decisão errada, e outra decisão errada, ansiedade comendo solta, mais ansiedade, mais preocupação, e mais decisão errada, e mais decisão errada, e mais decisão errada. E eu te pergunto, quando é que você vai parar de tomar decisão errada? Para parar de ser ansioso com as suas decisões erradas? E quando é que vai parar de buscar Deus para ser seu parceiro na hora do erro? Aí você entra no quarto e fala: me ajuda. E Deus vai dizer assim: não, eu estou com você, mas você vai ser preso. Eu estou com você, mas meu amigo, tu é um canalha, né? Aguenta o tranco agora. Olhe para Davi, se não foi exatamente assim que Davi viveu. Eu conheço na história bíblica poucas pessoas que cometeu tanto erro e poucas pessoas que tinham tanta intimidade com Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, errou pra caramba, e isso não fez com que ele deixasse de ser o homem segundo o coração de Deus. Cometeu um monte de equívocos, mas isso não fez com que ele deixasse de receber o amor de Deus, porque Deus continuou amando a Davi, apesar de todos os erros de Davi.
E Deus continuou considerando a Davi o homem segundo o seu coração, apesar de Davi seguir por caminhos totalmente estranhos e errados. Contudo, o que nós vemos em Davi nunca é a tentativa de fazer Deus cúmplice dos seus erros. A intimidade de Davi com Deus era tal que ele chamava Deus para dizer: olha a merda que eu fiz, olha a desgraceira que eu fiz, agora eu aguento o tranco. E Deus fala para Davi: eu te amo, aguenta o tranco que eu estou com você. Mas vê e aprende, né? Aí Davi é perseguido por um filho, por culpa dele próprio, porque ele não foi correto com os filhos dele. Davi foi um péssimo pai, e um dos filhos o persegue e o expulsa. Davi sai fugido de Jerusalém, e enquanto ele foge, aquele que foi um dos momentos mais ansiosos e terríveis na vida de Davi, não teve nenhum momento mais terrível do que esse para Davi: ser perseguido pelo filho e ter que fugir do filho para não ser morto. Fugiu com toda a casa real, e enquanto ele fugia, um dos inimigos, Simei, o amaldiçoava, e o comandante do exército falou: deixe de matar esse Simei. E Davi falou: não, deixe-o me amaldiçoar. Quem sabe tenha sido Deus que mandou me amaldiçoar, eu mereço essa maldição. Se Deus quiser, eu voltarei. Se Deus não quiser, eu não voltarei. Está tudo bem. Você age assim? Você chama Deus para essa intimidade de: tá certo eu sofrer tudo isso porque eu fui um idiota, tá certo eu padecer tudo isso porque eu segui caminho errado, eu tomei decisões erradas. Agora a única coisa que nós pedimos a Deus é: tenha misericórdia de mim e dê-me força para passar por esse vale da sombra da morte. A oração de Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a oração daquele que, padecendo dores, dificuldades, não se deixa controlar pela ansiedade. Eu sei que tu estás comigo. E esse eu sei não tem nada a ver com sentimento. Aliás, vale muito abrir um parênteses aqui. Eu entendo quando dizem isso, porque a pessoa nem parou para pensar muito nisso, virou um jargão, virou uma maneira normal de dizer isso. Sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito. Não, você não tem que sentir, você tem que saber que Ele está ali. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tu estás comigo. Eu sei que tu estás comigo. Ainda que eu não sinta, eu sei que Jesus está aqui. Ainda que eu não perceba, eu sei que o Espírito me habita, e nada fará com que Ele deixe de me habitar. Eu sei. Essa é a minha confiança, essa é a minha certeza, e esse é o caminho para abandonar a ansiedade, que nós saibamos que Deus cuida de nós. Ele cuida da gente, Ele se importa com a gente, Ele se interessa na nossa vida, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe dos nossos problemas, Ele sabe dos nossos erros, Ele não se afasta de nós quando nós erramos, Ele não deixa de amar, Ele não deixa de ajudar, Ele não deixa de guiar, mas Ele diz para você: não entre por esse caminho errado, porque o caminho é ruim e você vai sofrer. Então o que você tem que fazer é parar de ficar lamentando e pedindo para Deus socorrer você nas tolices que você faz. Ao invés de pedir para Deus para te socorrer nas tolices, peça a Ele para te ajudar a parar de fazer tolice. É melhor fazer essa oração: Senhor, dá para o Senhor me ajudar a deixar de ser burro?
porque eu fico acumulando problema, eu fico trazendo ansiedade para a minha vida, porque eu fico fazendo tudo errado. Então, por favor, me ajuda, entendeu? Senão não dá. Alguns problemas que você arrumou na tua vida nunca mais terão solução. Nunca mais. E aí o que você vai fazer? Se corroer de ansiedade? Se matar de preocupação por causa daquele problema que não tem solução? Do filho que foi embora, do casamento que acabou por sua culpa, do emprego que você perdeu porque você errou lá, ou seja lá o que for que aconteceu e que não tem solução. A única solução é descansar na graça de Deus que perdoa. É só descansar e deixar de lado. Não deixe que a preocupação entre na frente. Não deixe que a preocupação domine a tua vida. Apenas diga: olha, já foi. Mas tudo tem a ver com intimidade com Deus. Tem a ver com jejum, com oração, com colocar um tesouro do céu em você. Tem a ver com perdoar, tem a ver com amar o inimigo, tem a ver com ajudar os necessitados, tem a ver com se envolver com aquilo que é vida. Aí sim, você vai conseguir olhar para todas essas coisas e dizer: isso não é nada. Existe uma vida inteira para eu viver. Existe um monte de gente para eu amar. Existe um monte de gente para eu ajudar. Existe um caminho enorme para eu prosseguir, sabendo que Deus está comigo. Aí a sua vida será uma vida vitoriosa. E Jesus, então, concluindo essa passagem, ele vai dizer: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Por isso, a melhor parceria que nós podemos ter de Deus em nossa vida, não é para Ele resolver os nossos problemas, é para nós vivermos com Ele, caminharmos com Ele, porque Ele sabe do que é que nós precisamos. Que o nosso coração esteja colocado naquilo que é eterno. Tudo que não é eterno e que vier para nós, são só coisas boas dessa vida que Deus nos dá a graça de recebermos. E tudo aquilo que não é eterno, que você perder, não é eterno mesmo. Qual é o problema de perder aquilo que vai acabar? Você pode perder o que vai acabar. Não se preocupe com perder o que não é eterno. Preocupe-se quando começar a perder tudo que é eterno: o amor, a graça, a bondade, a compaixão, a alegria, o sorriso do outro, o prazer do outro em estar com você, a sua presença que faz bem a todo mundo à sua volta. Isso sim é horrível de perder. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Preste atenção aqui para nós concluirmos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reinado de Deus na tua vida. O reino de Deus nos habita. O reino de Deus é o evangelho que está dentro de nós. Jesus diz: o meu reino, o reino está dentro de vocês, não apenas entre vocês, mas dentro de vocês. Busquem o evangelho. Busquem em primeiro lugar o evangelho, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E quais são todas? Todas. Absolutamente todas. Deus sabe o que é que você busca. Que tal parar de buscar o que você está buscando e passar a buscar o que você e eu deveríamos estar buscando, que são os valores do reino de Deus, os valores do evangelho. Aí essas outras coisas que agora nós estamos buscando vão nos encontrar de repente
Eis que você enxerga a porta aberta, e ela estava aberta o tempo inteiro, você só não enxergava. E por que você não enxergava? Porque você a estava buscando, ao invés de buscar as coisas que fazem você enxergar a porta certa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu costumo dizer que isso significa o seguinte: sonhe os sonhos de Deus, e então Ele sonhará os teus sonhos. Mas enquanto você corre atrás dos seus sonhos, então você estará correndo atrás dos seus sonhos. Boa sorte. Mas quando a gente sonha os sonhos de Deus, Deus estará dentro dos nossos sonhos. E todos os nossos sonhos dessa terra serão sonhos que estarão impregnados de fé, que estarão impregnados de amor, de bondade, de compaixão, de tudo aquilo que faz bem a nós e a todos aqueles à nossa volta. E aí, os nossos sonhos serão realizados. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E olha que legal, sem preocupações. Essa é a maneira objetiva de se tratar da ansiedade, preparando-se espiritualmente antes que elas cheguem. E é esse também o remédio para quando ela chegar. Quando a ansiedade e a preocupação bater à tua porta, o que é que você vai fazer? Você vai chamar Deus para a intimidade do seu problema, e não será nenhuma surpresa para Ele, nenhuma, porque isso já é comum, Ele já é íntimo. Você vai apenas continuar na intimidade